Senhor secretário, para a leitura da ordem do dia. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 01 de 2014, projeto de lei que autoriza a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, percentual de 5,56, referente à composição das perdas salariais no período de 1/1 de 2013 a 31/12 de 2013, e 1,44 a título de aumento real, a partir de 1º de janeiro de 2014. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas. Passa para mim. A emenda está colocada aí para que todos tenham acesso. Fica, onde se lê, fica aplicada a revisão geral anual aos salários e vencimentos dos empregados e servidores públicos municipais, bem como aos proventos dos inativos e pensionistas da administração direta e indireta, leia-se. Esta é a emenda. Fica aplicada a revisão geral anual à remuneração dos servidores públicos municipais, bem como aos proventos dos inativos e pensionistas estatutários. Em discussão, a emenda modificativa ao artigo 1º. Em votação. Emenda aprovada com 14 votos. Esse aqui é o artigo. Tem outra emenda ao artigo 2º aqui? Ah, sim. Tá aqui. Vai na mesma direção, né? Que tirou a administração indireta. Isso. Ficou embaixo. A emenda modificativa ao artigo 2º vai na mesma direção da emenda anteriormente aprovada. Que inclui a administração indireta, né? Que incluía a administração indireta. Então, ela fica, aplica-se o disposto nesta lei aos servidores do Poder Legislativo, inclusive inativos e pensionistas, bem como aos servidores das autarquias, da Fundação Jardim Botânico e da empresa Águas Minerais de Poços de Caldas. Em discussão, a emenda. Em votação. Continue em votação. Emenda aprovada com 14 votos. Em discussão, o processado legislativo 001, que autoriza a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Processado legislativo 001, aprovado com 14 votos no plenário. Segunda discussão. Processado inscrito em segunda discussão. Processado 184 de 2011, projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais
em favor da empresa Solar Minas Limitada, no âmbito do programa Avança Pós. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Ó, o Divino está... O Carabina está com tudo lá hoje. Chazinho de hortelã para ele lá. Leva um chazinho de hortelã, Cal. Processado legislativo número 184, inscrito em segunda discussão, em discussão. Esse já, não, esse... Qual que eu votei? Já votei? Ué, onde que eu estava? Não estava ausente? Não, foi o negócio do Divino aqui. Acho que o Divino me distraiu. Né? Aprovado com 14 votos. Processado legislativo 184/2011. Desculpa. Processados inscritos em primeira discussão. Processado 163 de 2013. Projeto de lei que torna obrigatória a realização do exame de oximetria de membros no recém-nascidos em todos os hospitais e maternidades do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria da vereadora Regina Cioff. O parecer, conversão e anteprojeto de lei. Esse é outro, esse é outro. É esse aqui. Na verdade, deixa eu ver se a pessoa registrou. Você registrou para votar para você? Você tem um parecer pela conversão em anteprojeto. O relatório. Você quer a leitura do relatório? Só fazer a leitura do relatório. Em discussão e votação, O relatório. o relatório. Quer ler? Lê. Vai. O relatório. Através do nosso parecer 189 de 2013, solicitamos que a matéria fosse baixada em diligência, a fim de tomarmos a opinião da senhora secretária municipal de saúde, doutora Aparecida Linhares. Através do ofício 1261 de 2013, de 22/10 de 2013, o senhor prefeito encaminhou a esta casa as considerações daquela pasta, cuja titular assim se expressou. Aproveitamos para informar que a Rede Cegonha do Ministério da Saúde e várias portarias do SUS têm disciplinada a obrigatoriedade de teste para prevenir a saúde dos recém-nascidos, sempre com base em evidência científica e protocolos das sociedades médicas de especialidades relacionadas à saúde da criança, e não consta em nenhuma norma do SUS a realização do exame de oximetria de membros de recém-nascido. Assim sendo, entendemos que não cabe ao município tornar obrigatório este teste, inclusive por não existir mecanismos legais para obrigar um hospital privado, filantrópico, a realizar testes, além daqueles considerados obrigatórios nas normas do Ministério da Saúde. Em que pese toda a justificativa apresentada pela nobre vereadora, entendemos que, tão simples que é, a realização do teste não requer uma norma específica a ser baixada por legislação municipal, mesmo porque muita dificuldade terá o município de fiscalizar o seu cumprimento, pois não se poderá saber se o teste foi ou não realizado, justamente por conta de sua simplicidade. Por outro lado, de acordo com as considerações da senhora secretária municipal de saúde, o próprio Ministério da Saúde não reconheceu até o momento a eficácia do teste a ponto de inseri-los nas normas do Sistema Único de Saúde. Mas ainda que reconhecida sua eficácia, e não compete a nós fazer qualquer questionamento a esse respeito,
seria praticamente impossível detectar se o teste está ou não sendo realizado e, pior ainda, como seria a fiscalização por parte do município. O que nos preocupa ainda é a interferência da Câmara Municipal na gestão da saúde do município, a qual compete exclusivamente ao prefeito. Legislar, inclusive, suplementando a legislação estadual e federal no que couber, compete sim a esta Casa Legislativa. Porém, não compete a ela estabelecer uma obrigatoriedade ao Poder Executivo, ao criar a necessidade de uma fiscalização acirrada em todas as maternidades, a fim de se certificar se o teste está ou não sendo realizado. Face ao que tudo foi exposto, sem embargo, evidentemente, das opiniões opostas, entendemos que o projeto de lei deve ser convertido em anteprojeto e submetido à consideração do gestor da saúde em nosso município, a quem competirá a avaliação das implicações que essa obrigatoriedade fará incidir no dia a dia da Secretaria Municipal de Saúde. Somos, pois, pela conversão em anteprojeto. 25 de outubro de 2013... É o parecer aqui assinado pela Comissão de Justiça e Administração Pública em conjunto. Em conjunto. Em discussão, o relatório e parecer. A palavra à vereadora Regina Cioffi. Senhor presidente, caros colegas, cara colega vereadora, em que pese o parecer da nobre secretária, eu não posso de maneira alguma concordar que é um teste que já não tenha uma validade técnica científica identificada, como está quem estudou o projeto, quem olhou o projeto com carinho profundamente, vai poder observar inúmeros trabalhos científicos demonstrando a eficácia, sim, do teste do coraçãozinho. Demonstra, então, eu não concordo absolutamente com a secretária, quando ela diz que ainda se não tem um estudo da eficácia. Inúmeros municípios, inúmeros locais já estão fazendo o teste do coraçãozinho. O segundo ponto que eu queria aqui desabafar, eu acho que nós temos 3 médicos aqui nessa casa. 3. Eu, meu colega vereador Zé Maria, meu colega vereador Rogério. O que eu gostaria muito é que pudesse haver uma discussão melhor disso. Que eu pudesse ser chamada na comissão, vereadora Regina, a secretária colocou isso. Qual que é seu posicionamento? O que a senhora tem para nos dizer? Por que não se dialogar diante de um teste que é simples, sim, mas é extremamente importante? Eu já tenho exemplos de crianças que saíram do hospital e depois tiveram consequências de aparecer sopro e até a chamada morte súbita. Existem trabalhos identificando isso. É um teste, sim, simples, mas é um teste de um valor imenso, assim como é o teste da orelhinha, que é lei. O teste da orelhinha é lei. O teste do pezinho, que é lei bem mais antiga. O teste do olhinho, que nós podemos detectar catarata no momento da alta do bebê. É teste simples, sim, assim como é o teste do coraçãozinho, e assim como vai vir o teste da saliva. Tudo isso é para, simplesmente, gente, proteger os nossos bebês. Nós temos que ver o custo-benefício das coisas. O que tem implantar por lei que se torne obrigação, sim, se nós podemos qualificar o atendimento aos nossos recém-nascidos. Há pouco tempo atrás, vereadora Maria José, há pouco tempo atrás, teve uma criança, e eu vou citar um exemplo aqui para não me prolongar, teve uma criança que ela saiu do hospital completamente normal, com ausculta cardíaca normal, tudo normal. Depois há uma alteração, o vereador Rogério e o Zé Maria sabe, do gradiente de pressão. Essa criança apresentou um sopro, ela entrou em insuficiência cardíaca 5 dias depois da alta hospitalar. E que eu depois até pude participar
e até ajudar a arrumar vaga fora daqui para tratamento. O teste do coraçãozinho, senhores vereadores, ele é simples. É simplesmente pegar um oxímetro, colocar no dedinho, observar lá, 90% de saturação. Colocar no pezinho, do lado contrário, se coloca na mãozinha esquerda, põe no pezinho direito, deu lá 70% de saturação, deu 20% ou mais de diferença de gradiente, essa criança tem que ser submetida a exames mais profundos para ter alta do hospital. É só isso, mais nada. E, nossa, é simples, por que não transformar no projeto, ser uma lei dessa casa, do município? E se tiver que a Santa Casa encaminhar, no caso, serviço público, no caso a Santa Casa é a única maternidade aqui do SUS, não são várias, é apenas uma, é difícil controlar uma situação dessa. E outra coisa, preocupada com isso, procurei a diretoria da Santa Casa. Vocês acham complexo colocar isso aqui? Fiz por ofício a Santa Casa, está aí no processado, explicando o que era o teste, eles não conheciam. A Francisca, que é a diretora clínica, falou, Regina, problema nenhum. Falei, me passe por escrito. Ela falou, inclusive, nós estamos criando os protocolos, porque nós vamos ter residência de pediatria aqui na Santa Casa, inclusive o MEC está aqui hoje, nós vamos ter residência de pediatria, o MEC não, o Conselho que autoriza as residências médicas, está aqui na Imposto de Caldas hoje, para justamente colocar residência de pediatria. Ela falou, ótimo, inclusive, conte com o nosso apoio e nós já vamos implantar, porque nós já fazemos todos os testes, nós vamos implantar. A Santa Casa hoje já está fazendo. Por que lei? Por que lei? Porque nós vamos deixar isso registrado, que existe essa obrigatoriedade sim. E aquilo que for para melhorar o atendimento das crianças, e aquilo que for para aprimorar o atendimento, qual é o problema de se criar lei? Se a secretaria vai ter trabalho ou não para poder fazer esse controle, eu tenho certeza que a Santa Casa não vai ter a irresponsabilidade de não fazer isso, porque não custa nada. A enfermagem é que faz, não é nem o médico. Como nós fazemos o teste do olhinho. Agora, transformar isso em anteprojeto, me desculpe, data vênia, gente, é simplesmente esse projeto, como os 27 que eu tenho lá, vão ficar virando um anteprojeto, não vão se vingar. Então, o que eu queria pedir aos senhores, por favor, primeiro, que houvesse mais diálogo, que quando tiver um projeto desse, de discussão, de dúvida, que converse. Tem o vereador Rogério, não quer conversar com a autora, converse com ele, converse com o vereador Zé Maria, quando é o caso o assunto médico. Me chame, não custa nada, deixa eu defender as minhas ideias, o meu projeto, aquilo que eu acredito, por que não? Isso não vai custar nada para a Santa Casa, está no documento aí, não vai custar nada para o município que nem tem na tabela. Por que não tem na tabela, não vamos fazer? Por que não fazer? Nós só temos que pensar em tabela e tabela e tabela? Não, nós temos que pensar naquilo que for melhor para as nossas crianças, e isso vai ajudar sim. Eu tenho certeza absoluta, eu já tenho conversado com a Unimed também, conversado com a Climep, o Lucas, todos vão implantar. Agora, por que não deixar isso consignado como uma lei dessa casa, uma lei de responsabilidade com os nossos recém-nascidos? Faz sim diferença entre a vida e a morte, faz sim a diferença na qualidade de vida. Eu não acho que tenha que ser tão técnico assim, tão burocrático assim. As coisas não precisam ser técnicas e burocráticas dessa maneira, como a secretária colocou, com todo respeito à opinião dela. Nós temos que ter uma certa elasticidade para que a gente possa, em parceria com aqueles órgãos que prestam o serviço, a gente estar melhorando e fazendo proposituras que venham a fazer a diferença. Agora, o novo vereador Antônio Carlos, que foi o relator, nós somos colegas, por que não conversou comigo? Por que não chegou em mim, Regina, estou recebendo isso, o que você acha? Vamos conversar, vamos discutir. Por quê? Qual é essa dificuldade? Eu não entendo. Hoje, quando eu vi essa questão da transformação de projeto, gente, é como se eu tivesse levado, sinceramente, uma facada no meio do coração. Porque eu não vejo uma razão plausível para se transformar num anteprojeto, que vocês sabem que isso depois vira uma questão política, senhor presidente. O senhor me desculpe, mas eu quero espaço.
Eu preciso desse espaço. Não, é que o senhor está... Eu preciso desse espaço. Se eu não tenho espaço em comissão, eu tenho que ter esse espaço aqui. Eu queria, na verdade, contribuir com o debate. O que está em discussão não é o conteúdo nem a justiça da sua proposta. Na semana passada, nós tivemos uma oportunidade aqui em que o vereador Tiago Cavelanha, ele se manifestou muito adequadamente, muito corretamente, fazendo elogios à parte do decreto que regulamentava a questão da uso e ocupação de solo em poços. E o que ele dizia é que o conteúdo era bom, mas invadia prerrogativas do Legislativo. O que está em discussão aqui não é a justiça da sua proposta, nem o conteúdo. O que está em discussão, e que foi o entendimento que as comissões tiveram, é que essa proposta invade competência do Executivo, por isso que ele é transformado em anteprojeto. É algo natural no processo legislativo, é só para que a gente possa entender isso. Não está discutindo mérito nem conteúdo. Senhor presidente, mas como é que nós vamos legislar dessa maneira? Tudo invade competência. De repente não pode fazer uma lei municipal porque tem uma lei federal, tem uma lei estadual. Qual é a competência? Será que é tão engessado dessa maneira? Eu não consigo entender desse jeito. Se tivesse custo nesse projeto, se isso fosse onerar o nosso município, se fosse onerar a Santa Casa, qualquer coisa que eu estou falando da questão do SUS, tudo bem, estaria sim invadindo, mas não tem isso. Então, o senhor me desculpe, data vênia, que a Comissão de Justiça, essa casa, eu não posso concordar, eu não consigo, sinceramente, concordar com essa posição. Se for para transformar em anteprojeto, eu prefiro que vocês votem contrário e encerramos o assunto. E eu vou, de outras maneiras, conseguir, que graças a Deus a Santa Casa já está fazendo, tranquilamente, inclusive de protocolar, isso é protocolo, já colocaram como seu protocolo. Eu tenho certeza que os outros hospitais que nascem bebê não vão ter dificuldade nenhuma em fazer isso. Eu só queria que isso ficasse legalizado, que o prefeito, que todos nós, tanto o legislativo quanto o executivo, participassem, porque tem inúmeros municípios que já têm como lei, isso está aí no processado para os senhores verem, verificarem. Então, não estou inventando a roda, nada disso. Eu só queria que essa cidade fosse diferente, nesse sentido, que a gente fizesse a diferença. Independente de quem partiu a ideia, essa lei será desta casa. E o prefeito sancionando será uma lei do município. Poços de Caldas quer sim fazer a diferença. E é pequeno, com pequenos atos, gente, que nós vamos mostrar que somos diferentes. Não na rigidez, não no rigor da lei, porque eu não vejo, em hipótese nenhuma, que isso vai acarretar problemas para o Executivo. Vejo sim que vai simplesmente o prefeito, se nós conseguíssemos aprovar esse projeto e ele sancionando, faria sim uma diferença e demonstraria uma grande responsabilidade com os nossos recém-nascidos. Fica aqui o meu pedido de coração a todos vocês que pensem bem, porque transformar em anteprojeto, eu prefiro que os senhores me desculpem, votem contrário, porque não adianta, porque aí vira uma questão política, e vocês sabem do que eu estou falando. Nós não vamos conseguir. Então, passou quem passou, nós passamos aqui, a instituição Santa Casa passa, a diretoria, a instituição fica, os nossos atos é que ficam. Então, depois, pode ser que entre alguém lá, não quero mais fazer o teste do coraçãozinho, invoquei, não quero. Não, tem uma lei que normatiza, o senhor tem que fazer sim. Porque o mundo muda, a gente gira. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. Então é isso que eu quero que fique e peço, por favor, numa próxima discussão e que tiver envolvimento, que eu puder auxiliar, me chame na comissão. Gina, vem debater aqui, vem conversar com a gente. Afinal de contas, nós somos colegas, nós queremos o melhor para Poços, eu tenho certeza disso. Então, já que eu não faço parte de comissão, me chame para conversar, converse com os nossos médicos quando for assunto médico. É isso que eu quero deixar aqui e pedir. Por favor, tenham consciência nessa votação. Eu acho que, respeito à posição da secretária, ela é extremamente técnica no seu parecer, extremamente técnica. Então, a questão do anteprojeto, senhor presidente, eu entendi a sua colocação, eu entendi também que nós estamos discutindo isso, mas eu precisava desse espaço para falar. Tá? Eu entendi o que nós estamos conversando, mas já que eu não tive a oportunidade de conversar com meus colegas, eu estou tendo aqui, no plenário. Vereador, eu agradeço, muito obrigado, senhor presidente. Passar a palavra para o vereador Zé Maria, mas também por uma questão de justiça com os vereadores da comissão. As reuniões das comissões são abertas ao público, quanto mais aos colegas, companheiros. Eu acho que eu compreendo
Mas nós temos que fazer justiça aos companheiros da comissão. A reunião é aberta ao público, o que dirá os vereadores. Vereador Zé Maria, depois vereador Tiago. Senhor presidente, meus nobres companheiros, seguinte, é um exame realmente muito simples e muito barato, né? Ou seja, os hospitais já são obrigados a ter isso. Existem algumas doenças congênitas, como persistências de comunicação interventricular ou interauricular, que muitas vezes, ao nascer, são meio despercebidas, mas não colocar um aparelhinho desse, já resolve na hora se precisa de uma cirurgia ou não, e outras patologias. Então, isso é um ganho muito grande se conseguirmos isso. Parabéns, Seixas. Obrigada, Zé. Vereador Tiago Cabelanha. Presidente, nobres colegas vereadores, vereador Zé Maria, vereadora doutora Regina Sioff, eu realmente entendi e até de certa forma me comovi com a sua fala, vereadora Regina, e já declaro aqui que meu voto é favorável ao seu projeto. Eu, semana passada, defendi o veto do Executivo, quando ele trazia como argumentação um motivo que deve ser levado em conta. Quando ele tratava da questão da obrigatoriedade das caixas de correio nas casas, e o Executivo, então, não teria como obrigar, porque não teria como fiscalizar. E eu falei, o Executivo está certo, não adianta criarmos uma lei que não vai ter fiscalização, vai ser apenas mais um parágrafo morto escrito no Legislativo de Poços. Porém, nesse caso, a secretária também usa desse argumento, que seria desinteressante termos ali a obrigatoriedade de um exame que não teriam condição de fiscalizar. Mas a senhora já expôs, e eu acredito no que a senhora expôs, que é uma predisposição dos próprios hospitais, isso está documentado nos autos ali, isso está registrado, que isso já é a identificação dessa necessidade já é real, então não vai ter necessidade da Prefeitura fiscalizar. Os próprios hospitais já estão se manifestando favoráveis a essa lei. Eu imaginava que fosse talvez um exame caríssimo, que tivesse que furar alguma coisa, ou judiar de alguma forma, um aparelho caro. Mas a senhora disse que é um aparelho simples, o doutor Zé Maria acabou de ratificar isso, diz que é um procedimento simples que pode salvar vidas. Então, doutora Regina, ainda concordando com a senhora, que a grande maioria dos anteprojetos que são encaminhados ao Executivo jamais voltam a pisar nessa casa, ainda mais um projeto que já teve uma negativa por parte da secretária, em respeito à sua ideia, à sua ideologia e à sua vontade de servir e fazer o bem, entendendo que por trás desse projeto não tem aspiração política nenhuma, que não tem intenção não tem demagogia nenhuma, vamos usar a palavra correta, e sim o bem-estar das nossas crianças, meu voto é favorável ao seu projeto e quero deixar isso aqui registrado a minha defesa. Obrigado. Vereador Rogério Andrade. Sem entrar na discussão da legalidade de lei, dessas coisas, eu quero defender o teste do pezinho, da oximetria. É importante, é uma coisa fácil de fazer, você tem um aparelho lá, isso é uma coisa normal de fazer. É importante isso, se você pegar hoje a literatura americana, ele já está sendo feita de rotina nos Estados Unidos. No Brasil, alguns hospitais particulares fazem, porque é um teste simples, é obrigatório fazer. Algumas câmaras municipais já aprovaram essa lei. Algumas câmaras estaduais já aprovaram, mas teve câmaras que rejeitaram o projeto. Então, é uma coisa que está ainda em discussão. Acabei de entrar aqui no blog da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não diz nada sobre isso, nem diz a favor, nem diz contra, ela não tem uma opinião, ela não emite nada. Ela só cita dos testes. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Pediátrica, o senhor vai encontrar sobre isso. A cardiologia. Na de pediatria, ele cita o teste, mas não diz se é para fazer ou não é para fazer. Como que é o teste do pezinho, teste da orelhinha, da vista, isso é importante ser feito, tem que ser feito. Eu acho que quanto mais testes você fizer, eu que sou obstetra, eu fico tranquilo de ver uma criança se fazer oximetria de pulso, se estiver bom, vai ser ótimo para mim. Então, eu acho que isso são armas que a gente tem.
Eu não vou entrar na discussão do mérito da legalidade ou da ilegalidade, mas que nós precisamos fazer alguma coisa para aprovar isso, para isso aí ser obrigatório, tem que ser feito. Se não pode ser feito através daqui, eu acho que nada mais do que um acordo e de ser esse projeto voltar aqui e ser aprovado imediatamente. Não pode ser engavetado. Se isso aqui for levado a anteprojeto, tem que ter um acordo de pegar esse projeto e imediatamente voltar para cá e ser aprovado. Eu sou favorável que tem que ser aprovado esse projeto. Não importa se legalmente não puder ser feito, tem que ser aprovado. Não sei como vai ser aprovado, mas tem que ser aprovado. Agora, se o projeto da doutora Regina, o processo todinho for pelo custo, eu acho que não tem que ir para anteprojeto, tem que já aprovar isso aí. Eu acho que tem que ser aprovado. Eu acho que isso não custa ter uma aprovação do projeto. Agora, que isso tem que ser depois obrigatório ser feito, tem que ser decretado, acho que tem que ser. Eu acho que o teste é importante, está aí. Ó. É só você pegar aqui, ler e vai ser importante fazer o teste. Tem que ser feito. O teste é obrigatório? Não. É humano ser feito. Tem que ser feito esse teste. Entendeu? Agora, essa parte legal aí eu não vou entrar. Agora, que eu sou favorável ao projeto da Regina, eu sou favorável. Porque realmente tem. Tanto que no dia da discussão eu falei, pede uma informação para a Sociedade Brasileira de Pediatria para ver se o teste é viável ou não. Então é só isso. Se é viável, tem que aprovar. Eu vou passar a palavra para o vereador Antônio Carlos e eu vou insistir. Nós não estamos discutindo o projeto, nós estamos discutindo um relatório e um parecer que trata do assunto e que entende que é invasão de competência. É isso que nós estamos discutindo, não é o mérito do projeto. Nós temos um caso recente, uma boa iniciativa da vereadora Regina, que foi aprovado nessa casa, foi a questão da legislação sobre o recolhimento de carcaças, que o Tribunal de Justiça derrubou. Então, nós temos uma outra situação, em que tem um parecer dizendo que nós estamos invadindo competência, é a questão não do mérito. Nós estamos tratando da questão se nós entendemos que há invasão de competência ou não. E não é apenas por fiscalização, é porque nós estaríamos votando aqui, nessa circunstância, obrigação para parceiros privados que estão no SUS. E isso não nos cabe. É essa coisa. Evidentemente que nós podemos correr outro risco, mas o que está em discussão não é o mérito do projeto. Vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ouvi atentamente aí, como diz o vereador Lical, sempre que pede a palavra, né? Ambas as partes, tudo mais. Também não tenho nada contra o projeto, muito pelo contrário. Na Comissão de Justiça, como relator, os colegas estão aí para comprovar. Alguns entendiam que deveria ser feito um parecer pela rejeição, eu ponderei que deveria se transformar em anteprojeto pelo mérito, né, da ideia, e que é das mais interessantes, realmente, eu acredito, nas boas intenções. Tanto que está aí um ofício da doutora Francisca, ela respondendo à nobre vereadora, dizendo que o procedimento já está sendo adotado no Hospital da Santa Casa, né? Isso foi feito no ano passado, lá pelo mês de dezembro, já uns 2 meses, mais ou menos, né? Esse procedimento já foi adotado. Então, o que tem que se ressaltar é isso. Ninguém vai morrer em Poços de Caldas por falta desse procedimento, desse exame. Isso que é mais importante, é louvável, então, a preocupação da nova vereadora. O que nós entendemos é realmente como poder determinar, mediante lei, uma entidade particular a cumprir uma determinação dessa casa, né? Poderia, certamente, lógico, se já está cumprindo, né? Eu acredito que é o mais importante. O mais importante é a gente conseguir, conforme a senhora conseguiu, através da sua influência perante a Santa Casa e da importância da ideia, né, implantar isso no Hospital da Santa Casa, que é a nossa principal maternidade. Agora, reforço aqui as palavras do senhor presidente, a Comissão de Justiça tem tido reuniões aqui abertas, mesmo, principalmente depois que as reuniões passaram aqui para o plenário, vários vereadores participam, né, dão opiniões, inclusive.
ajudam a discutir, né? Quanto mais gente dar opinião, melhor. Agora, nada contra, muito pelo contrário. A senhora falou que não faz parte de comissão nenhuma, e se faz parte de alguma comissão, modéstia à parte, teve sempre o meu apoio e a minha participação nesse sentido. A senhora vai se recordar no início do ano passado, quando aqui discutimos a formação das comissões. Eu defendi o seu nome em algumas comissões, sim. Se a senhora entender de outra forma, aí seria realmente uma grande injustiça. Vereadora Regina, para discutir o relatório e o parecer. Não, tudo bem. Se é invasão de competência, então a secretária poderia estar fazendo, né? E ela é contra. Ela demonstrou, nós estamos falando do relatório, e no relatório em que ela é citada, ela é contra. Então, nós não vamos ter, porque se a secretária de saúde é contra, né, então nós não vamos ter. Então, eu quero mais uma vez aqui deixar falar da minha colocação. Se realmente for para... Eu, obviamente, votarei contra a transformação de projeto. Então, acho que é porque não tem como legalmente, então a gente já votar contra o projeto todo e resolve o assunto e tudo bem. Em discussão, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e de Administração Pública, em discussão, em votação. O parecer. Então, O parecer. Quem for favorável ao encaminhamento como anteprojeto, vota favoravelmente. Quem for contra a transformação em anteprojeto, vota contra. Pela ordem, presidente, só porque gerou uma dúvida. Caso eu vote contra a conversão em anteprojeto, estou votando parecer. Aí, subsequentemente, votaremos o processado? Processado. Ok. Processado. Ok? Compreendido? Em votação, o relatório e parecer. Quem for favorável ao relatório e parecer, vota a favor. Quem for contra, vota contra. Ó, simples assim. Em votação. O relatório que recomenda a conversão em anteprojeto, derrotado por 8 votos a 6. Em discussão, Não, agora é processado. Primeira discussão. O parecer caiu na primeira discussão, agora o processado. Ok? Em discussão, o processado. Em votação. Depois do voto. Com todo... É um negócio que põe o prefeito na parede. Ele vai ter que vetar e veta o exame de oximetria. Tá vendo como é que funciona? Política pura. A favor do processado, tal como ele se encontra, 8 votos, contra 6 votos, justificativa de voto do vereador Antônio Carlos. Só para confirmar, o voto não é contra a ideia, a iniciativa, apenas, conforme já relatei aqui, é contra a invasão de privacidade, a invasão de competência, desculpe, já que nós estamos obrigando uma entidade particular a cumprir uma determinação que não nos cabe determinar. Muito obrigado. Vereador Flávio Faria, justificativa de voto. Também gostaria de manifestar a fala do vereador Antônio Carlos. Nada contra o conteúdo processado. Nós entendemos e respeitamos aí a intenção da nova vereadora, mas se destacar é só a questão da iniciativa. Eu até fico feliz que eu vou apresentar um anteprojeto que eu tenho,
e vou protocolar, se Deus quiser, um projeto. Era um anteprojeto, mas eu acho que com essa ação, acho que a gente pode pensar uma forma diferente de encaminhar no legislativo. Mais respeito à vereadora, mas eu acho que agora até tive outros áreas aqui. Então eu só queria justificar que não foi contra a essência do projeto, mas a gente, como vereador da Comissão de Justiça, e nós, né, vereador Lical, acompanhando o posicionamento aí da assessoria jurídica da Câmara, eu não poderia, em hipótese alguma, votar contra essa questão da questão da iniciativa. Nós entendemos, como o vereador Antônio Carlos falou, que a iniciativa ela teria que partir do Executivo Municipal. Para justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, eu também não poderia ser diferente a fala aqui do vereador Antônio Carlos e do vereador Flávio Faria. Nada contra a essência, o conteúdo do projeto, mas justamente no sentido de que não via problema nenhum isso ir para o Executivo e dentro da competência do Executivo ele poderia ter mandado isso aqui como anteprojeto. Não vejo essa insensibilidade, porque vai para lá, é política, é isso e aquilo. Isso para mim não me cabe e acho que o prefeito tem essa sensibilidade. Da mesma forma como essa casa reclame justamente quando somos, as nossas competências, que é só do Legislativo, é invadida, a gente reclama, também temos que olhar que quando fazemos a mesma coisa, devemos ter o mesmo procedimento. Então, a minha justificativa é justamente seguindo o parecer da legalidade da competência da Câmara fazer esse tipo de projeto. Vereador Joaquim Alves, pela justificativa. Senhor presidente, também quis justificar meu voto, nada contra o projeto de lei da doutora Regina, acho que é muito bom, bacana, que já, inclusive, está sendo já seguido pela Santa Casa, que é a nossa maternidade aqui de Poços de Caldas, que foi que o doutor Rogério falou, Antônio Carlos, a invasão lá no município, né, no prefeitura. Então, nada contra, até achei no início que eu até votaria a favor, mas depois, ouvindo vocês atentamente aí, mudei meu voto, mas quero que a doutora Regina não fique chateada comigo, não, mais o voto político mesmo. Vereador Paulo Eustáquio, pela justificativa. Senhor presidente, também eu sei a essência do projeto em si, do qual procurei da outra, que eu era o relator, em entendimento no Hospital da Santa Casa, com a superintendente, a Renata, e também a doutora Francisca, que era realmente favorável e que era muito importante esse projeto. Mas como é de alçada, vamos dizer assim, do Executivo, correto? Eu me justifico o meu erro e gostaria até, então, neste momento, a do meu voto, aliás, e gostaria até a doutora Regina Sioff, porque tem um projeto do qual sou relator, que nas próprias comissões da nossa reunião, que ela participasse, porque tem um projeto de autoria dela que é inconstitucional, e do qual eu já pedi pela rejeição. Correto, doutora Regina? Eu gostaria de convidar para a senhora que participasse também, como é aberta ao público em si, essas reuniões. Não é porque a senhora faz parte, respeito até então, que a senhora não faz parte de comissão, mas a senhora está convidada, como os demais vereadores, está sempre presente aqui nas reuniões. E tem outro projeto da senhora que procura saber, que eu pedi que o parecer, não somente meu, a comissão, pela rejeição. A senhora procura saber, porque vai também dar essa coisa, que eu não posso passar, eu não posso ser favorável a um projeto inconstitucional ou acima da lei. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos, para justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vou justificar meu voto pelo seguinte. Eu acho que nós fizemos o nosso trabalho pela Comissão de Justiça, é o direito de nós vereadores, por isso nós fazemos parte da Comissão de Justiça. E gostaria também que a vereadora Regina participasse, igual o Paulo Eustáquio falou, o Antônio Carlos falou, participasse das comissões. Se ela viesse aqui, conversasse com a gente, ela sabe que o processado está nessa casa. Ela podia ter vindo, procurado a Comissão de Justiça, explicado à Comissão de Justiça, não dizer assim, eu não pude participar. Isso aqui é portas abertas, tem muitos aqui que participam das reuniões junto com a gente nessa casa. Eu não sou contra o projeto, simplesmente nós fizemos uma análise, nós fazemos parte da Comissão de Justiça, é o direito da Comissão de Justiça, o qual nós somos eleitos para dar o parecer da maneira que a gente acha. Então, demos o parecer, é isso aí que eu tenho que dizer. Vereadora Regina, para a justificativa do voto. Senhor presidente, eu só queria dizer o seguinte, eu quero agradecer muito
a todos os vereadores. Justificativa. Inclusive, eu posso agradecer, presidente? Na tribuna depois. Na tribuna? Justificativa. Na tribuna? Então tá. Então, retiro o agradecimento nesse momento. Gente, nós precisamos ter um mínimo de compreensão, porque me cabe o papel chato aqui de ter que fazer essas correções que são primárias quase, né? Então, Rogério, continuamos com a ordem do dia. Processado número 215, de 2013. Projeto de lei que autoriza alteração de destinação de áreas públicas no Jardim Itamaraty 3, altera a atual área verde para a área de equipamentos comunitários. Projeto de lei que autoriza alteração de destinação de áreas públicas no Jardim Itamaraty 3, altera a atual área de equipamentos comunitários para a área verde 2 e parte da atual área verde para a área de equipamentos comunitários. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Processado número 215, em discussão. Palavra ao vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, um projeto que eu fiquei um tanto receoso quanto à redação, fui até me consultar com as assessorias dessa casa para saber da necessidade de uma audiência pública, já que poderia haver aí um entendimento disso ser uma lei urbanística. E como manda a nossa lei orgânica, qualquer lei urbanística alterando aí uso e ocupação do solo necessita de uma audiência pública previamente. Entendimento com o doutor Hernani, entendimento com o doutor João e no entendimento de que realmente a área atual escolhida é melhor do que a área anterior proposta, meu voto é favorável. Mas não poderia deixar de passar, não poderia deixar passar e nem de registrar que no próprio processado tem pareceres conflitantes do próprio departamento. A Maria Carolina Nassif, se eu não me engano, que é servidora hoje, cargo de confiança da Secretaria de Planejamento, pede ao Departamento de Meio Ambiente um parecer a respeito dessa troca. Então a doutora Ângela emite um parecer contrário, alertando que a área nova proposta também não é uma área adequada e assina como diretora. Meses depois, a mesma Carolina pede outro parecer para o mesmo departamento, pastor Valdir. E vem então um outro documento favorável, então assinado pelo Flávio, que é diretor, lá não me recordo agora o cargo, e com de acordo, então, da geóloga Ângela, diretora. Isso me gerou uma certa dúvida, uma certa desconfiança, porque se o mesmo órgão, o órgão responsável, e um órgão criterioso, como o vereador Lical bem sabe disso, se sente ali em dúvida para opinar, eu também fiquei. Mas aí fui procurar saber com outros colegas vereadores, vereador Lical, vereador Joaquim, e todos disseram que não, que a área nova é muito melhor do que a área antiga e que essa alteração será boa para o bairro, será boa para as propostas do Executivo. E nós, como temos o propósito de votar sempre que é bom para a nossa cidade, independente da autoria de quem for processado, meu voto é favorável, mesmo entendendo esses erros e esses conflitos dentro do processado. Obrigado. Continue a discussão. A palavra ao vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nossos colegas vereadores e vereadoras, essa área em questão, a primeira área, foi na administração do Paulo César Silva. Ele buscou esse recurso junto ao governo federal para fazer essa escola, porque na ocasião da construção dos predinhos de Minha Casa Minha Vida, e tem que ter uma escola e um posto de saúde, porque lá estava sobrecarregado as escolas e os PSFs. Então está mudando da área que tem mina realmente, eu com o Lical tivemos lá, o Joanei também, tem mina, é uma área de brejo, está mudando para cima, onde está sendo construído, o Tiago conhece aquela caixa d'água lá em cima, onde está construindo o PSF. Então é a área melhor, vai ser muito mais bem aproveitada para a população. E essa área que continua lá, continua com as minas, que foram muito esses dias, inclusive, discutido aqui, que tinha uma mina lá, que foi entupida na outra área. Então não vai ter esse problema. O prefeito fez certo, eu acho que só tem que ganhar a população lá. Em votação.
Joaquim Paulo Eustáquio. Processado legislativo número 215. Olha, está faltando voto aqui ainda, hein? Aprovado com 14 votos em primeira discussão. Processado número 16 de 2014, projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, a que se refere o artigo 37, 10º da Constituição Federal e da outras providências, índice de 5,56, que corresponde à variação do INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2013. Autoria dos vereadores, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo de número 16, aprovado com 14 votos em primeira discussão. Nada mais consta, senhor presidente.